Olá, hoje no Mundo Político, novo momento da luta indígena em Minas e no Brasil. Os povos originários aumentaram sua representatividade política na última eleição e uma pasta específica foi criada no governo Lula para lidar com suas demandas. Mas ainda enfrentam diversos obstáculos para garantir direitos e proteger seus territórios, cultura e modo de vida. Quais os principais desafios nas comunidades espalhadas pelo país? Eu converso com a professora, ativista e socióloga Avelyn Cambiuá. Bem-vinda ao Mundo Político, Avelyn. Um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. E é muito importante a gente poder falar por nós, né? Quantos séculos sendo terceirizada a nossa fala, e eu agradeço muito essa oportunidade. Para nós é uma honra recebê-la. Avelyn, 2023 é o primeiro ano após a mudança estabelecida em lei de denominação do 19 de abril como Dia dos Povos Indígenas e não mais Dia do Índio. Qual a importância simbólica dessa mudança que veio a partir de um projeto de lei da então deputada federal Joênia Wapichana, hoje presidente da FUNAI? Sim, é muito importante do ponto de vista de um letramento racial. A gente estava sempre insistindo, falando com as pessoas, não é índio, é indígena. Mas aí vinha a data do 19 de abril e as pessoas falavam, olha, é o dia do índio, né? Então era incoerente com esse processo de letramento racial e também incoerente do ponto de vista para as crianças, inclusive. A gente estava ensinando para as crianças errado. As escolas reproduzindo racismos e ensinando que o indígena era, no caso, na palavra índio, né? Da ideia de algo genérico, né? O índio genérico, aquele que todo mundo tem a mesma cara, fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, tem a mesma aparência fenotípica, o que não é verdade, já que nós somos mais de 300 povos, falantes de mais de 180 línguas. Então, quando ela traz povos indígenas, ela traz dessa pluralidade de povos e de culturas. Em Minas Gerais, especificamente, quais são as questões hoje mais urgentes que ainda afligem os povos originários? A gente está falando de um universo de mais de 40 mil indígenas. Sim. Em Minas Gerais existe um campo peculiar que a gente tem, em Minas Gerais, vários desafios dependendo da região, né? Nessa região mais em torno de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente tem os desafios da mineração. A mineração que vem avançando sobre os territórios e também vem destruindo, como aconteceu o Rio Paraupeba, que destruiu a aldeia Naoxorrã, às beiras do Rio Paraupeba, e o rio que, para além de uma fonte de lazer e de vida, de pescaria, é sagrado, é uma entidade, né? Então o rio não é simplesmente uma destruição de algo, de água que passa ali e que vai tirar o modo de vida. Ele vai tirar o modo de vida também espiritual e isso faz com que a comunidade seja completamente abalada na própria estrutura social dela. A gente também tem outras questões para o sul de Minas, que são questões mais ligadas a território e questões de latifúndio, proprietários de terra que criam gado, então varia muito, mas principalmente existe uma falta de interlocução entre os indígenas que estão em territórios aldeados e indígenas que estão em territórios de retomada e territórios urbanos. Diante dessa falta de interlocução, como conter a ofensiva do setor mineral para ampliar atividades no Estado, considerando inclusive que é um setor com muito lobby, com muito poder político? Inclusive muito lobby, mesmo nesse novo governo, né? A gente viu que essa visita do Lula à China também vai dar grande possibilidade para a própria mineração também e para o agronegócio, o que vai bater de frente com as demandas dos povos indígenas. Aqui em Minas Gerais a gente tem essa questão da Serra do Curral forte para nós, mesmo não sendo um território habitado hoje por povos indígenas, mas a gente entende a Mãe Terra como um todo, né? Então se eu destruo um pedaço, vai me atingir mesmo eu não vivendo ali. A gente acredita que defender a Serra do Curral, defender o Gandarela e todas essas pontes, esses lugares que são pontes de vida, não só para nós, mas para todo o ecossistema, é fundamental. A gente tem também essas investidas da própria Vale, que já destruiu o Rio Doce, já destruiu o Rio Paraupeba, como eu falei anteriormente, mas não vai parar por aí. Então, as pequenas cidades, os povos quilombolas tradicionais, eles estão todos em risco e a comunidade indígena tem que se unir a esses povos para a gente poder preservar essa Mãe Terra. Que tipos de movimentos estão sendo feitos nessa interlocução, dentro dos povos originários, para que eles tenham pautas, digamos assim, em comum, únicas, mobilizações unificadas? O primeiro passo foi retomar a FUNAI, né? Então, quando a Joênia Wapichana ela assume a FUNAI, ela começa a desenvolver por todas as coordenações regionais a autonomia dos povos. Então, a gente começa a eleger
os próprios indígenas para serem os coordenadores regionais. Então, aqui em Minas Gerais, assumiu o parente Krenak, o Douglas Krenak, que pela primeira vez também a gente tem um indígena assumindo uma regional, e a partir daí a gente começa a se organizar. E o mais importante é que haja transversalidade entre as pautas indígenas. As pautas indígenas elas não podem ser só temas de meia dúzia de antropólogos na universidade. Ela tem que estar espalhada por todas as demandas, como, por exemplo, questão do idoso. A gente vai falar de violência contra o idoso, então a gente tem que falar também sobre esse idoso indígena, violência contra a criança indígena, a mulher indígena. Então a gente precisa, nós enquanto indígenas, estarmos em todos os movimentos sociais e os movimentos sociais também entenderem que os povos indígenas existem para além de um lugar do exótico, da antropologia. Avelin, aqui na região metropolitana, né, a gente está aí com as obras do Rodoanel para serem iniciadas. Né, efetivamente, um grande projeto de infraestrutura que é uma aposta do governo de Minas. Quais seriam as possíveis consequências para as comunidades tradicionais que circundam a região? Primeiro que essa ideia do governo de Minas de pegar uma indenização de um crime e cometer um outro crime por si só já é absurda. Porque ele não tem essa autonomia de pegar essa indenização do crime cometido pela Vale e fazer as suas próprias obras como se fosse um grande governo que tem aí defendido a vida, e não é. A gente sabe que as comunidades tradicionais elas vão perder em aquífero, vão perder em terras de floresta ainda, vai haver desmatamento em massa, e a gente sabe, se mexeu no território, as pessoas vão ser atingidas, porque a gente está falando de racismo ambiental. E quando o racismo ambiental chega numa comunidade, os primeiros atingidos são mulheres e crianças. Elas ficaram à margem, né, essas comunidades tradicionais, de todo o processo de articulação em torno desse projeto? Sim, eles feriram a consulta prévia aos povos, que está regulamentado na Convenção 69 da OIT. Então, qualquer grande empreendimento em território tradicional precisa passar por uma consulta prévia, e essa comunidade precisa ser informada de todos os danos e todo o impacto que a comunidade vai sofrer. E não foi o que aconteceu. Ainda é possível tentar judicializar a questão? Os movimentos estão na luta, né? Mas eu acredito que aqui em Minas Gerais, com esse lobby fortíssimo da mineração e o governador sendo o próprio, né? Eu acho Tem dificuldade de difícil. diálogo com ele, com o governador? Nossa, muito. Até porque esses povos indígenas de Minas Gerais, eles são povos muito diversos, inclusive da forma que a gente está inserido. E não é um povo que tem um fenótipo, vamos falar assim, aquele povo ali tem cara de índio. A gente não tem essa cara de índio. Então, a primeira da artimanha que eles utilizam é deslegitimar a nossa identidade. Então, olha, esse povo não é quilombola, não precisa ser ouvido pela Convenção 69. Esse povo não é indígena, não precisa ser ouvido pela Convenção 69. Então, tirar a identidade quer dizer tirar direitos, né? Em Minas e em outras partes do país, Avelin, é até bom a gente tocar nesse ponto, né? Indígenas de diversos povos são cada vez mais vistos ali no cotidiano de grandes cidades. Eles enfrentam nessa condição dificuldades adicionais de acolhimento e de serem respeitados? Sim, porque, infelizmente, houve-se uma leitura equivocada dos direitos indígenas conquistados na Constituição Federal de 88, que fala que o indígena tem direito à sua autodeterminação, à manutenção da sua cultura, à posse tradicional sobre o território que ocupam, e esses direitos que são étnicos, né? Os direitos indígenas são étnicos. Só que configuraram que esse direito está acoplado ao território. Então, se você sai do território, você não tem mais direito, o que não é correto, porque isso em lugar nenhum está escrito na Constituição Federal. Você só é indígena se você estiver dentro do seu território. E nós reivindicamos o direito universal à migração. Até porque, como meu povo, por exemplo, do Nordeste, nos anos 70, a gente teve uma migração em massa do povo indígena, nordestino, e não só indígena, mas do povo do Nordeste, de modo geral. Saindo daquela situação de seca e também da pressão dos grandes criadores de gado que tomaram grandes terras ali. E esse indígena, quando ele vem para a cidade, ele perde direitos étnicos. Então, ele não tem mais direito à saúde indígena, à educação especial indígena. Então, as crianças não vão aprender mais a língua, vai depender dos pais em casa. E toda essa pressão, né? Porque hoje eu estou, né, com uma tiarinha e tudo, mas é bem complicado a gente andar até com um traje tradicional na rua. Porque... Pois é, como que o preconceito se manifesta no dia a dia? Queria que você desse alguns exemplos. Sim, porque o preconceito ele vem desde aquela expressão que o pessoal aprendeu do pica-pau, né, que é bater na boca, faz bububu quando a gente passa, até conversar errado, né, mim querer, mim falar, como se a gente se expressasse assim, né?
E houve um desaprender sobre os povos indígenas. As pessoas aprenderam errado na escola já. Então, quando chega aqui na cidade, a gente é alvo desse racismo recreativo o tempo inteiro. Esse é um processo em reversão, porque a gente percebe uma mudança assim, de cultura na sociedade mesmo. Hoje se fala mais a respeito do assunto, mas já é perceptível uma mudança ou o momento ainda é de retrocesso? Não, é perceptível a mudança. Dá até um alívio falar que né? Porque a gente vem por muitos anos fazendo esse letramento, nesse período de abril, as escolas convidam bastante as palestras, então deixaram de fazer aquele típico cocar de cartolina e pintar a carinha das crianças de tinta guache e convidam os povos indígenas para irem fazer as palestras, para ensinar músicas que são nossas e não colocar a música da Xuxa, né? Então tem um processo muito bom acontecendo de crescimento. Avelin, agora uma questão crucial, né, para os povos originários, que é o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, marco temporal que é aquela tese jurídica pela qual só poderia reivindicar direito, né, sobre uma terra o povo indígena que já estivesse ali ocupando-a no momento da Constituição de 1988. Ministra Rosa Weber, né, presidente do Supremo, esteve no Vale do Javari no mês passado e naquela visita anunciou que a Corte deve fazer esse julgamento ainda nesse primeiro semestre. Essa decisão teria que impactos para Minas Gerais? Bom, Minas Gerais tem muitos territórios de retomadas. Retomadas, né, são aqueles territórios que estavam abandonados, em que o povo indígena migra e constrói ali uma aldeia, uma comunidade indígena. E esses territórios de retomada, eles não estão, não estão demarcados, não estão legalizados. Se o marco temporal fosse aprovado, eles jamais seriam legalizados, a partir do que eles não estavam. Tem alguns exemplos que você poderia citar para a gente, assim, de territórios nessa situação em regiões do estado? Sim, tem a aldeia Arapuã-Caquiá, que é do povo Xucuru-Cariri. Temos também o território Camacã-Mongoió, que está ali próximo de Casa Branca. A gente tem também a própria aldeia Naoxorã, que foi atingida pelo crime da Vale, que também não é um território demarcado. Falando de desafios nacionais, né, o ano começou com a crise humanitária no território Yanomami, ali com muitas mortes, cenas que chocaram a opinião pública. Que lições o episódio deixa, né, sobre os impactos do garimpo ilegal e de outras atividades de exploração da floresta amazônica? Primeiro que não é para minerar em terra indígena. Mineração em terra indígena tentou ser aprovado, inclusive nós estamos com várias questões pedindo um revogaço, né, nesse novo governo. A mineração em terra indígena traz destruição e morte, e o garimpo ele já tem esse rastro de destruição, né? A gente vê no Pará e em outros lugares, porque ele não leva somente a destruição da mãe terra, ele destrói tudo ao seu entorno. Então, vários casos de meninas estupradas, mais de 30 meninas em Yanomami grávidas de garimpeiros, meninas, crianças, a destruição do modo de vida daquela população muito grande. Crianças morreram dragadas pelas dragas do garimpo. Então, é uma destruição assim, muito, muito perversa. E é um povo que sustenta o céu, né? O povo Yanomami tem essa cosmovisão. O Davi Copenau, que é o grande xamã Yanomami, ele fala que quando o último xamã deixar de segurar o céu vai despencar sobre a humanidade. Então, é uma responsabilidade muito grande que o povo Yanomami esteja vivo e saudável. As respostas dadas a essa crise pelo governo até aqui foram adequadas? Eu acredito que no momento de emergência, né, de chegar e mostrar que o povo Yanomami não está sozinho, a presença da Joênia, da Sônia Guajajara, do próprio presidente Lula é importante, mas a gente sabe que até hoje a desintrusão da terra não aconteceu. Então ainda tem muito garimpeiro ali dentro daquele território. Será que não há o risco, né? Você fala da desintrusão, mas dessa atividade legal apenas mudar de endereço na região? É o que já está acontecendo. A gente já leu várias matérias e muitos parentes ao redor que vários garimpeiros estão indo para os seus territórios, até porque não existe nenhum tipo de legislação que controle essa atividade, né? Então, o governo Lula criou, né, o Ministério dos Povos Originários, e os relatos são de que havia, de fato, um grande desmonte na FUNAI, nas redes de proteção dos povos originários. Há, de fato, uma reconstrução em curso, né, para além da questão simbólica de se ter um ministério específico, mas se percebe efetivamente mudanças na política?
Eu acredito que a mudança maior vai ser a partir da FUNAI mesmo, porque a FUNAI, que ela já é histórica, né? E ela tem ela tem os instrumentos também físicos para fazer esse embate. Ela tem estrutura de carros, ela tem as sedes da FUNAI em todo o Brasil. E a gente vê também que quando ela foi militarizada, né, do governo anterior, a intenção era que esses territórios voltassem para a posse dos militares. Os militares sempre tiveram essa loucura, né, pelo território, pelo domínio dos povos indígenas. Haja visto, em Minas Gerais teve, né, uma guarda indígena, tiveram 2 campos de concentração indígena. Então, a gente sofreu muito já na mão dos militares, mas esse é o grande fetiche do militarismo, é acessar essas terras indígenas e dominar esse povo indígena. E acredito que agora, com esse novo momento, o Ministério dos Povos Indígenas ele consegue trazer essa visibilidade dos povos indígenas, mas com relação a ações mais práticas e contundentes, eu acredito que tem que vir da própria FUNAI, que inclusive tem mais recurso, né? Os militares teriam talvez aí um papel auxiliar importante, desde que devidamente delimitado, na proteção a esses povos? E qual seria esse papel? Eu acredito que na proteção da fronteira, na proteção de fronteira, sim, até fazendo mais uma questão de papel de guarda territorial mesmo, e não exatamente uma proteção aos povos indígenas, porque isso soa muito como tutela, e esse papel de tutela a gente não pode mais aceitar. Uma das questões mais sensíveis, né, é a situação dos povos isolados, Avelin. A diretoria responsável, né, pela área foi assumida recentemente por Beatriz Matos, que é viúva do antropólogo Bruno Pereira, brutalmente assassinado ano passado no Vale do Javari. Que atenção diferenciada esse tema exige, né, em relação a outras políticas setoriais para os povos indígenas? Eu falo especificamente os povos isolados. Sim, os povos isolados de recente contato, eles estão muito vulneráveis, né? Por isso que eu falo a importância do Exército para a fronteira, no caso da investida do narcotráfico, da investida também dos próprios que mataram Dom e Bruno, né? Que faziam esse tráfico de pesca ilegal, que faziam o próprio Bruno, que foi responsável pela maior apreensão do garimpo ilegal, por isso ele foi exonerado da FUNAI. Então, é uma máquina muito grande que gera muito dinheiro. Então, esses parentes que estão em isolamento voluntário, eles não querem ter contato com o não indígena. Eles escolheram não ter contato porque sabem que é difícil, né? É uma destruição muito grande. Então, eles estão em isolamento voluntário, tem que ser respeitado o isolamento voluntário, e é preciso que haja território, porque o povo indígena que está em contato, em recente contato ou de isolamento voluntário, ele precisa de território para andar. Normalmente são povos nômades, que não se fixam no mesmo território, não falam uma língua, normalmente são de línguas isoladas, até indígenas de outros territórios têm dificuldade de acessá-los. Então, são povos que estão o último elo mesmo entre os povos antes da invasão e nós agora contemporâneos. Parece que já tem 28 desses povos identificados, mas mais de 80 ainda em estudo, né? São números expressivos. E o universo total de indígenas no país, mais de 1.600.000. Sim. Né? Sim, são muitos crescemos. Desafios, né? E realidades diferentes, Brasil afora. Mato Grosso do Sul você deve acompanhar também, né? Tem uma questão bastante dramática ali de pressão sobre comunidades indígenas, né? Os Guarani Kaiowá, que envolve uma dificuldade de titulação de terras, né? Que vem do próprio Estado que distribuiu aquelas terras ali no passado, na ditadura. Pois é. Sim. Como resolver? E hoje, foi ontem, a partir desse final de semana, e estava desenrolando até ontem, havia mais um conflito armado, né, na região de Dourados, na região do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque esse período em que os parentes indígenas ficaram também desassistidos, né, das políticas indigenistas, nos 6 anos anteriores, a partir do golpe da presidenta Dilma, a gente teve uma situação que foi muito grave, que é o avanço do agronegócio em cima de territórios indígenas. E não houve diálogo, não houve nenhuma demarcação de terra indígena. Ao contrário, houve um incentivo ao armamentismo, né? Então a gente vai ter aí pessoas no campo cada vez mais armadas. Em contrapartida, o indígena tem o arco e flecha e a burduna. Então a gente infelizmente aumentou muito o nível de assassinatos ali naquela região. No Brasil inteiro, mas ali naquela região muito pesado o conflito. E a gente sabe também que vai ser um desafio para o governo Lula, porque ele tem muito acordo também com pessoas do agronegócio, da própria região ali do Centro-Oeste. E que não vai abrir mão do apoio que deram para essa eleição acontecer
e para esses territórios virem voltar a ser do povo Guarani Kaiowá. Essa é uma questão complexa que você toca, porque o crescimento da representação no Congresso da chamada bancada do COCAR, né, ocorre ao mesmo tempo em que, como você mesmo pontua, a base de apoio do governo tem ali diversos parlamentares, né, boa parte deles que atuam e votam contra os direitos dos povos originários. Como lidar com essa equação? Quer dizer, a representação específica dos povos, né, vai precisar estar muito engajada e ter aval também do executivo. Sim, a gente vai precisar exercer uma coisa que os parentes indígenas Mapuche e do resto e dos Andes, de Abiaiala, eles exercem muito bem, que é a autodeterminação dos povos. Os povos indígenas dos Andes, eles têm sempre uma postura de enfrentar, de mesmo o governo que seja aliado, enfrentar o governo, independente de se vai ficar mal visto, se vai perder cargos. Eu acho que vai importar muito para nós que a gente se una mais, consiga fazer essa conciliação de diversidade entre povos, né? Povos de recente contato, povos do norte, do sul, do nordeste, povos indígenas que estão aí de contato aqui há 400, 500 anos, povos que têm 30 anos de contato, têm 60 anos, como os povos do Xingu. Que a gente possa se unir, abrindo mão dessas nossas diversidades, entendendo que agora é o momento de a gente poder romper com todo o modelo de indigenismo que foi criado sobre nós desde a invasão, porque em 6 anos piorou bastante, mas infelizmente a gente nunca teve voz mesmo nessa invenção de Brasil há 522 anos, né? 523 anos. A questão orçamentária, né, segue sendo bastante sensível também. O orçamento hoje disponível, né, para as políticas indigenistas, ele está à altura dos desafios do setor? A gente tem a questão emblemática do Ministério dos Povos Indígenas, que não tem orçamento. E já é uma coisa grave, porque ele fica nesse lugar do simbólico. A gente tem a FUNAI, que faz parte do Ministério da Justiça. Então, como faz parte do Ministério da Justiça, tem orçamento. Tem a Secretaria de Saúde Indígena, que é ligada ao Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, que também tem um orçamento, mas esse orçamento precisa aumentar, até porque a gente precisa entender que esse indígena também está em trânsito. E é importante também, quando eu falo da transversalização da pauta indígena, é que esses indígenas também participem das conferências municipais, porque o município também tem que ser responsável. O município, o Estado, não pode ser uma questão focada só a nível federal. Até porque, quando a gente, mesmo os povos aldeados, ele está próximo a um município. E nesse município próximo, ele precisa ser tratado também de uma forma digna. A gente tem casos assim, emblemáticos aqui em Minas Gerais, o povo Machacali, por exemplo, que tem próximo a Bertópolis, e a cidade de Bertópolis, o município de Bertópolis, trata-os, muitos, né? Não todos, mas muitas pessoas tratam-os como se fossem cachorros. Ali, retendo o seu cartão de Bolsa Família, fazendo trocas desiguais, fomentando o alcoolismo. E a gente precisa que os municípios também estejam engajados nessa questão. Autoridades políticas, né, de uma forma geral, sejam elas municipais, federais, estaduais, parlamentares, falta ainda uma conscientização grande nesse meio em relação às demandas específicas dos povos originários e uma compreensão mesmo da importância de atendê-las? Sim, até porque quando se criou essa ideia, né, nós e os outros, colocando o povo indígena como esse ser diferente, se apaga a identidade da grande maioria dos brasileiros, que tem essa ancestralidade indígena, sim, que todos têm uma história de uma avó, de uma bisavó pegando o laço, e não compreendem qual foi esse processo de apagamento histórico, que não acabou. O processo de apagamento ele continua até hoje, como, por exemplo, a gente trouxe a questão dos Guarani Kaiowá. Uma das questões que falam sobre os Guarani Kaiowá é que eles não são indígenas e que eles não são brasileiros, que eles são do Paraguai. Então, sempre essa mesma artimanha, tirar a identidade para tirar direitos. Então, os parlamentares sabem pouco de nós porque há um apagamento da própria identidade até do próprio cidadão brasileiro. Então, a gente se conhecer, para a gente conhecer os direitos dos povos indígenas. Pensando numa perspectiva, Avelin, agora, né, de luta histórica e secular dos povos indígenas no Brasil, né, você se referia aí a 500 anos, né, de demandas, de lutas. O momento atual, né, considerado todo o contexto da nossa conversa aqui, é um passo de avanço em relação ao passado?
Eu acho que, como os mais velhos dizem, né, é um cavalo selado, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento para se unir mais, para se fortalecer, para trazer a juventude para os debates, para a gente não criar tokens, né, que são aqueles modelos de como o indígena deve ser, mas mostrar a diversidade dos povos e também ampliar para transversalizar as políticas públicas. Se a gente perder essa oportunidade desses 4 anos de governo Lula, eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade igual. O tamanho do desafio é enorme. Enorme. Enorme, mas a gente está preparado. A gente tem a força de nossos ancestrais conosco, a nossa força encantada. Eles andam com a gente e a gente sabe que o tempo todo o que nos trouxe até aqui, sobrevivendo a tantos massacres, foram eles. Então, a gente está bem amparado. Ávila, foi uma honra para nós recebê-la e poder aprender, né, um pouco mais sobre os desafios e as culturas dos povos originários. Eu que agradeço. Cueca Tureté. Eu conversei com a professora e socióloga Avelin Cambiuá. Falamos sobre as principais lutas dos povos indígenas em Minas e no Brasil e dos impactos da conjuntura política, econômica e social do país para as comunidades tradicionais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.